Então, pessoal, o primeiro estágio é o impulsivo emocional. Nos primeiros anos de vida da criança, ela começa a apresentar uma desordem, uma desorganização, ela não tem controle sobre os movimentos. E à medida que o ambiente familiar, o ambiente que a criança está, começa a oferecer elementos que asseguram esse recém-nascido de que as suas necessidades de movimento vão ser acolhidas, de que toda essa desorganização vai ser orientada. Então ela começa a fazer sentido. A criança começa a internalizar que o ambiente faz a diferença para o processo dela. Então, a partir desse momento, ela já inicia para o próximo estágio, que é o estágio sensório-motor e projetivo. Que a partir desse estágio, o ambiente tem extrema importância na vida da criança. A criança começa a compreender a importância dessa interação. E a inteligência, ela é formada a partir da socialização da criança com o meio em que ela vive, com outras crianças. Então, essa é uma característica principal desse estágio, essa interação com o meio, onde a criança ela começa a formar a sua inteligência. E assim chegamos no estágio personalismo. Assim como o nome diz, prioriza a personalidade da criança. A sua inteligência vai ganhando formas, né? Vai ganhando maneiras de pensar e de fazer a criança compreender quem ela é, a característica dela, única, né? A personalidade dela. Então, são reconhecidos o quê? Os gostos. É um estágio que prioriza isso da criança. A partir do momento que ela começa a dizer, não gosto disso, não quero, é uma fase em que a criança apresenta muito essa questão do que não e do porquê e de questionar e não quero fazer, né? E muitas vezes ser atendida. Então, a característica principal é justamente isso, onde ela vai começar a expor a personalidade dela, essa característica individual que cada um tem a sua. Então, no estágio categorial, a memória e a análise da criança se tornam mais evidentes. A memória ela começa a ser usada de uma maneira mais ampla. O que ela como eu posso dizer, o que a criança, né, escolhia no estágio anterior, ela começa a ter uma categoria e, ao mesmo tempo, uma obrigação a se cumprir. Já a faixa etária que não tem mais o que eu não quero fazer, vai poder ficar por isso, né? Se a criança está na fase de entrar para a escola, ela tem as obrigações a cumprirem, né? A questão das regras, dos nossos combinados na nossa rotina. Então, é um estágio que foca nisso, onde as observações vão ser nesse desenvolvimento da criança, de que nem sempre o que ela quer vai poder ser cumprido. E por último, é o estágio da adolescência ou predominância funcional, que é justamente isso. A mudança corporal, as transformações biológicas, onde a criança sai, né, do estágio da infância e passa para a vida adulta. Só que não termina por aí. Valon não foca nessa questão de faixa etária, mas ele também acredita que esse estágio da adolescência, ele tem início nessa faixa etária, dessa transição, mas persiste, né, prolonga até a fase adulta. Ele não diz determinada de quando mais ou menos começa. A gente pode até imaginar, né, por questão da adolescência, a transição de 12 anos, enfim, 13, mas ele não menciona assim até quando vai esse estágio. Então, nós vimos os 5 estágios de Valon, né, diferente de Piaget, a questão da faixa etária, e você pode observar que as características são muito presentes, né? Cada um apresenta
características específicas para a gente identificar em que estágio cada criança se encontra.